Muito bem, pessoal, então vamos analisar o conteúdo de verbos. É um conteúdo bastante extenso, sim, então vamos ter mais de uma aula, isso aí tá tranquilo. Página 194, 194, verbos. Como que vai funcionar? A primeira parte, nós vamos analisar mais a semântica verbal. E a segunda parte é a flexão verbal, que é a conjugação verbal, ok? Então, 194, página 194. Antes até eu vou fazer uma introdução. Dá para usar a página anterior, que está em branco, 193, ok? Então, para quem quiser colocar ali, página 193, façamos uma introdução. Olha só, na língua portuguesa existem os modos. Existem os modos. O que é modo, professor? É a intenção do falante. Quando o falante usa um verbo, ele tem uma intenção, ou de dar uma certeza, ou de expressar uma possibilidade, ou de expressar uma ordem. Então, de acordo com essa intenção, nós teremos um modo. Nós temos na língua portuguesa o modo indicativo. Esse modo, ele é responsável pela certeza. Então, quando eu quero dar uma certeza, eu uso o indicativo. Eu encontrei o livro. Isso é uma certeza, modo indicativo. Eu sempre falava com João. Estou dando uma certeza, modo indicativo, mesmo que o verbo esteja no futuro. Amanhã estudarei. Eu estou dando uma certeza. Talvez essa certeza não se realize, mas estou dando uma certeza. Então, o modo indicativo é responsável pela certeza. Aí nós temos também na língua portuguesa o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é responsável pela possibilidade. Quando eu quero... Claro, aí existem vários sinônimos. Possibilidade, hipótese, dúvida, incerteza, enfim, existem vários sinônimos. Possibilidade, incerteza, dúvida, hipótese. Por exemplo, é bom que João estude. Esse que João estude é uma possibilidade, talvez vá ou não estudar. Por exemplo, que ele vença a prova é uma possibilidade. Se ele fizesse o certo, venceria. Fizesse uma possibilidade. Talvez possamos ficar. Possamos, é uma possibilidade. Então, o subjuntivo é responsável pela possibilidade, pela hipótese, pela dúvida, pela incerteza. Tudo que não for certeza. E também temos o modo chamado de imperativo. Imperativo. Claro, o resumo do imperativo é ordem. O resumo. Mas assim, pode ser ordem. Por exemplo, cala a boca, uma ordem. Mas às vezes é um pedido, apague a luz. Às vezes é um conselho, fique aqui, está chovendo. Às vezes é uma súplica, por favor, não me abandone. Então é mais do que ordem. Ordem é a forma de resumir, ok? E até 1958 havia também, olha só, o condicional. Até 58 havia o condicional. O que era o condicional, Sor? Era isso aqui, ó. Por exemplo, se estudasse, vírgula, passaria. Então, o condicional era esse passaria, futuro do condicional. O que aconteceu lá? Falaram assim, não, vamos acabar com esse modo e respectivamente com o tempo que ele contém. Vamos acabar, não dá mais. Então, eu consigo acabar com o nome. O nome eu acabei. Mas a forma que é passaria, eu passaria, tu passarias, ele passaria, eu não consigo acabar. Aí falaram, não, vamos colocar esse passaria dentro de um outro modo que já exista. Vamos colocar o condicional dentro de outro modo. Vamos supor que vocês estivessem lá fazendo tal reforma. Pela ideia que o passaria transmite,
Vocês colocariam passaria dentro do indicativo, dentro do subjuntivo ou dentro do imperativo? Pela ideia que o passaria transmite, em qual modo vocês colocariam? Isso, qualquer ser normal colocaria dentro do subjuntivo. Mas não, eles não colocaram dentro do subjuntivo. Olha que loucura, pessoal. Esse passaria, o indicativo, ele tinha 5 tempos. O passaria passou lá para o indicativo, somamos mais um. E aí, pessoal, hoje indicativo tem 6 tempos e um deles é exceção. Porque não dá essa ideia de certeza porque veio dessa reforma aqui. Mudou de nome. Ele passou a ser chamado, olha o novo nome aqui, ó. O condicional lá passa a ser chamado de futuro do pretérito. Então, eu tenho uma exceção aqui, pessoal. Dentro do modo indicativo, há um que não indica certeza que veio de uma reforma mal feita. Esse aqui, ó. Hoje chamado de futuro do pretérito. É o futuro do passado, né? O subjuntivo, pessoal, 3 tempos. Imperativo, pessoal, 2 tempos. Tá aí. Então a gente já faz a introdução, porque depois eu vou falar assim, olha, o indicativo é certeza. E alguém vai perguntar, tá, mas e o futuro do pretérito? Não, porque veio de uma reforma mal feita. Certo? Então aí está o início para eu ter uma ideia. A partir de agora, vamos à página 194 e vamos começar o nosso estudo. Vamos começar então com o modo indicativo, que nós já sabemos que teremos de estudar 6 tempos. Modo indicativo, 6 tempos. E como eu disse, a ênfase inicial será na ideia, na semântica, ok? Então, o primeiro, claro que indicativo é certeza, a exceção do futuro do pretérito. O primeiro tempo verbal a ser estudado é o presente do indicativo. Presente do indicativo. Bom, o que é importante aqui, ó? Quando vocês quiserem conjugar um verbo no presente do indicativo, vocês vão usar uma palavrinha. Que palavrinha, professor? Ó, usa a palavra atualmente. Tá? Quando vocês quiserem conjugar... Ah, mas eu gosto de usar o hoje. É que, como hoje são 24 horas, eu posso usar o hoje com o verbo no passado, hoje acordei, com o verbo no futuro, hoje falarei, ou com o verbo no presente, hoje estudo. O atualmente não. Não há como eu falar, atualmente eu acordei. Não. Atualmente eu acordo. Atualmente eu falarei. Não. Atualmente eu falo. Então, atualmente ele sai obrigatoriamente, o verbo sai conjugado no presente do indicativo. Bom, mas a nossa função neste momento é entender o presente do indicativo. Então, vamos ao emprego. Emprego do presente do indicativo. Quando que nós empregamos o presente? Letra A. Para indicar, logicamente, uma ação momentânea. Ação momentânea. Até por isso o nome dele é presente. Concordamos? Mas é o que menos cai. Eu posso indicar uma ação momentânea? Posso, mas é o menos cobrado. Por exemplo, se eu colocar assim, ó. Estudo neste momento. Tá aqui, ó. Estudo neste momento. O estudo está indicando para mim, para nós, né, uma ação momentânea. Esse presente de ação momentânea pode cair, claro que sim, mas é o menos usual, vamos assim dizer. O presente poderá indicar, e aqui já é bem mais importante, letra B, uma ação habitual. O que é uma ação habitual? Uma ação habitual é uma ação frequentativa, é uma ação
que se repete. É interessante essa ideia aqui, ó. Por exemplo, quando colocamos assim: todos os dias eu falo com João. Olha aqui. Todos os dias eu falo com João. Essa aqui, pessoal, é uma ação habitual, é uma ação que se repete e é mais interessante. Claro que aqui todos os dias me ajuda muito nessa interpretação, não há dúvidas em relação a isso. Mas como é todos os dias, eu posso também entender que é uma ação que começa no passado e se estende até o momento da fala. Todos os dias eu falo com o João. Tá? Às vezes não vem todos os dias, às vezes vem reforços como eu sempre visito meus pais aos finais de semana, sempre visito, mas não precisa aparecer o sempre, tá? Eu posso falar eu visito meus pais aos finais de semana, é uma ação frequentativa, o sempre ajuda. Eu posso falar eu passo o Natal com minha família. Então, essa ideia, se eu reforçar, fica mais fácil. Eu sempre passo o Natal. Eu passo o Natal com minha família todos os anos. Reforça, fica mais fácil, mas não precisa do reforço. Só a ideia basta para eu ver que é uma ação habitual, é uma ação frequentativa. Tá bom? Eu posso falar assim, ó, eu estudo aos domingos pela manhã. É uma repetição. Bom, depois, letra C, poderá indicar uma ação futura. Professor, o presente com ação futura, o presente com ação futura. Por exemplo, quando falamos assim, ó, amanhã vou ao cinema. Amanhã vou ao cinema. Olha aqui esse vou. Vou é presente, eu vou, tu vais, ele vai. Então, a ideia é de futuro. Amanhã irei. E digo mais, é tão normal atualmente o presente indicar futuro que muitas vezes perdemos a noção. Por exemplo, quando temos assim, ó, depois eu falo contigo, agora não. Depois eu falo, se é depois é futuro. Seria depois eu falarei. Ó, daqui a pouco, João chega. Daqui a pouco é futuro, então daqui a pouco João chegará. Então, em muitos momentos, nós usamos o presente com valor de futuro e até perdemos tal noção, presente com valor de futuro. Alguns devem estar pensando, peraí, ele indica presente, indicação habitual, indica futuro, só falta indicar passado, né? Isso. Também poderá indicar uma ação passada. Ó, presente também indica ação passada. Professor, ação passada, isso, poderá indicar ação passada. Por exemplo, quando falamos assim, ó, em 1980, Maria casa com Luiz. Ó, em 1980, Maria casa com Luiz. Seria o seguinte, em 1980, Maria casou com Luiz. E isso aqui é muito normal quando nós temos fatos históricos. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, no lugar de começou a Segunda Guerra Mundial. Em 1500 Cabral chega ao Brasil, no lugar de chegou ao Brasil. Então, esse com ação passada também pode aparecer na prova como presente histórico. Ok? Então, pode aparecer na prova como presente histórico. Em 1808, família real chegou. Então, cuidado, mesma coisa, não muda nada. Professor, o que eu decoro? Nada. Não é para decorar. Eu só quero que vocês entendam que o presente poderá ser qualquer coisa. E aí eu vou, na hora da prova eu acerto. Porque imagina quando vem um verbo no presente e indica que a ação é passada, a gente fica, não, mas não pode. Ou um verbo no presente, a ação é futura, pode. Não é para decorar.
Nada, nada mesmo. Quando for eu falarei para vocês. É só entender que o presente é qualquer coisa. Quando nós pegamos uma manchete, pessoal, de jornal, é muito interessante. A gente tem às vezes assim, o Brasil joga contra a Argentina. Esse joga, se o jogo for depois, é Brasil jogará. Brasil vence. Se o jogo for antes, Brasil venceu. Tá? É muito interessante. Quase sempre em jornal, quase sempre, a manchete vem no presente. Aí eu tenho de ler para ver se a ação é momentânea, se a ação é futura ou se a ação é passada. Analisa isso a partir de hoje. Muito bem, então aqui está o presente do indicativo primeiro aqui que nós analisamos em relação à semântica. Bom, depois do presente do indicativo, olha só, vira o que? A página. Página 195, nós temos o pretérito perfeito. Então, ponto número 2, pretérito perfeito do indicativo. Olha só, se vocês quiserem conjugar um verbo no pretérito perfeito do indicativo, vocês vão usar uma palavrinha. A palavrinha que vocês vão usar é a palavra ontem. Ontem. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Ontem eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Ontem eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Então, a palavrinha é o ontem. A nomenclatura não ajuda muito. Por quê? Porque ela é antiga. Nós teríamos de fazer uma reforma para a atualização da nomenclatura na língua portuguesa. Porque quando a gente ensina para um aluno, pretérito perfeito é uma informação muito abstrata. Sabe por quê? Porque pretérito é exatamente igual ao passado. Então seria muito melhor se colocássemos lá passado. Daí vem perfeito. Perfeito vem numa ideia do latim, de perfectus, que ele traz uma semântica de alguma coisa que acabou e que não se repete. Então seria muito melhor colocarmos o nome pretérito perfeito de passado, acabado e não repetido. Aí com certeza todos entenderiam. Todos os alunos entenderiam. E aí não ficaria uma coisa abstrata. Então, pretérito perfeito é o passado, acabado e não repetido. É o passado, terminado e não repetido. Essa é a verdade. Para que possamos entender, eu vou colocar aqui um exemplo e a partir do exemplo vamos fazer a descrição, ok? Então, o exemplo que eu coloco é assim, ó. No sábado, vírgula, jantei com Maria. Muito bem. No sábado, jantei com Maria. Vamos destacar... Jantei. No sábado, jantei com Maria. E agora vamos entender o que é esse jantei. Primeira coisa que eu tenho de saber. É uma ação momentânea? É uma ação passada ou é uma ação futura? Então, o primeiro ponto que eu tenho de entender é que tipo de ação eu tenho aqui. Muito bem, então vamos fazer a análise ali no sábado, jantei com Maria. Primeira coisa, como eu disse antes, é uma ação passada, momentânea ou futura? Vamos colocar aqui, ó, é uma ação passada. Muito bem. Agora, é uma ação passada ocorrida uma vez, ocorrida mais de uma vez? É uma ação passada ocorrida uma vez, ocorrida mais de uma vez. No sábado, jantei com Maria. Ação passada ocorrida uma vez. Então, ação passada ocorrida uma vez. Muito bem. Agora, há outras formas de perguntarem exatamente a mesma coisa. Olha só, é uma ação passada contínua ou descontínua? Ela é contínua ou o que é contínua? Contínua é uma continuação, uma repetição. Então, se ela não se repete, ela é uma ação passada
descontínua. Ação passada descontínua. E uma outra forma de perguntarem a mesma coisa é se é uma ação passada processual ou não processual. Bom, processual seria se fosse uma ação que se repete, ela não se repete, então é uma ação passada não processual. Professor, qual é a diferença entre as três definições? Nenhuma. As três definições querem dar uma informação, que é uma ação passada que não se repete, tá? Então, ocorrido uma vez, descontínua ou não processual, ação passada que não se repete, certo? Depois, eu vou colocar aqui mesmo, ó, ponto número 3, o pretérito imperfeito do indicativo. Até para que possamos comparar pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu quiser conjugar algum verbo no imperfeito do indicativo, eu vou usar a palavra antigamente. Então, antigamente eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Antigamente eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis e eles vendiam. Antigamente eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Antigamente eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis e eles eram. Antigamente, ok? Bom, o nome é interessante. Se o perfeito é aquele, olha bem, pretérito perfeito, é um passado acabado que não se repete. O imperfeito, traduzindo, é um passado inacabado que se repete. Como assim, professor? Passado inacabado que se repete. Nós temos duas construções, tá, para o imperfeito. A que mais cai é a primeira. Vamos dar a construção mais cobrada, que é a primeira. Que eu coloco assim para vocês, ó. Aos sábados, vírgula, eu jantava. Aos sábados eu jantava com Maria. Aqui está a construção que mais aparece em prova hoje. Não é a única, mas é a tradicional. Bom, aos sábados eu jantava com Maria. Com certeza também é uma ação passada. Então vou colocar aqui, ó. Com certeza é uma ação passada. Mas agora vem o detalhe. Beleza, é uma ação passada ocorrida uma vez ou mais de uma vez. Imagina, aos sábados eu jantava com Maria. É o contrário. Então aqui é uma ação passada ocorrida mais de uma vez. Ação passada ocorrida mais de uma vez. Olha, aos sábados eu jantava com Maria. É uma ação passada contínua ou descontínua? Agora é uma repetição. Então agora é uma ação passada contínua. É uma ação passada processual ou não processual? É um processo. É uma ação passada processual. Essa oposição é a mais tradicional, a ideia. Aqui eu não tenho uma repetição, aqui eu tenho uma repetição. Então, se eu disser, eu comprei no bar da esquina, é uma ação passada ocorrida uma vez. Eu comprava no bar da esquina, é uma ação passada ocorrida mais de uma vez. Eu comprei uma vez, eu comprava mais de uma vez. Entendeu? Então vai, logicamente, mudando ali, pessoal, a ideia. Muda a ideia. Agora, há uma outra construção que eu vou colocar para vocês. A ideia de uma ação inacabada. Por exemplo, quando colocamos assim, ó. Quando cheguei, vírgula, Maria estudava.
Então, quando cheguei, Maria estudava. Essa aqui é um pretérito imperfeito, né? Estudava, tá aqui, ó, é o pretérito imperfeito, não há dúvidas, mas dá uma ideia de ação inacabada. Eu cheguei e ela estava estudando. Não tem uma ideia de ação acabada. Então, também posso usar nesse significado. Uma ação inacabada de acordo com o contexto, tá? Então, aqui nós temos uma ação inacabada. Por quê? Porque ela não parou de estudar, ela estava estudando. Quando cheguei, Maria estudava. Ao sair, estava chovendo. Uma ação inacabada. Estava chovendo naquele momento. Muito bem. Ao sair, chovia. Ação inacabada. Então, também temos essa percepção do pretérito imperfeito. Embora essa aqui seja mais importante, ação passada ocorrida mais de uma vez, tá? A ação passada ocorrida mais de uma vez é mais importante do que a ação inacabada. Bom, agora fica comigo aqui, fica comigo. Vamos analisar, dá medo, mas ele é um campeão de prova, ele cai muito. Página, onde é que tá? Aqui, 196, um campeão de prova. Ponto número 4, ó, pretérito mais que perfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo. É realmente um campeão de provas. Pessoal, mas agora, não importa a banca, é sempre, eles sempre fazem a mesma pergunta, ou melhor, as mesmas perguntas, porque são duas perguntas. Com mais que perfeito, são duas perguntas que sempre se repetem, aparecem e é uma repetição de fato. Mas primeiro eu quero entender. Eu quero entender por meio de uma frase. Eu vou colocar a seguinte frase aqui, ó. Quando cheguei, vírgula, quando cheguei, vírgula, a prova já começara. Quando cheguei, a prova já começara. Olha só, interpreta comigo aqui, ó. Quando cheguei, a prova já começara. Vamos entender. Nós temos aqui o cheguei, nós temos aqui o começara. Nós temos aqui o cheguei e nós temos aqui o começara. Estas duas ações estão no passado, tá? Agora, só pensa. Lá no passado, primeiro eu cheguei, ou lá no passado, primeiro a prova começou. Tá? Lá no passado, primeiro eu cheguei, ou lá no passado, primeiro a prova começou. Qual é a ação que é mais passada? Mais passado é o fato de eu ter chegado, ou mais passado é o fato de a prova ter começado? Isso, o fato de a prova ter começado. Porque lá no passado, primeiro a prova começou e depois eu cheguei. O que aconteceu aqui, ó? Ah, desculpa, rapidamente. Eu esqueci de colocar a palavrinha. O pretérito mais que perfeito, a palavrinha é outrora, tá? Outrora. E lembra durar aqui, ó. Lembra durar. Então, o que acontece aqui, ó? Quando cheguei, é ontem eu cheguei. É isso aqui, ó. Pretérito perfeito. Ontem eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Então, cheguei nada mais é do que o pretérito perfeito do indicativo. Excelente? O que os gramáticos fizeram? Literalmente uma comparação.
O começara comparado ao cheguei, começara é mais passado. Então, o começara, olha só, é pretérito, é passado, é pretérito, mas numa comparação explícita é mais que esse passado aqui. Então, por isso o nome pretérito, mais que perfeito. O nome dele, que parece esquisito, é excelente. É o passado mais que acabado. Esse é o acabado, aquele lá é mais que acabado. Então é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Parece esquisito, mas o nome de fato é muito bom. Então nota, pessoal, que o pretérito mais que perfeito, ele se apoia no pretérito perfeito. Acontece que, às vezes, na hora da prova, não está lado a lado. Às vezes vem um cheguei lá, pessoal, na linha 1 do texto e um começara na linha 10. Quando nós usamos no dia a dia, nós usamos muito bem. E nós usamos, às vezes, com o pretérito perfeito subentendido. Já vou explicar. Quais são as duas perguntas que caem em prova? Primeira pergunta, o que ele indica? E segunda pergunta, pelo que eu posso trocar? Primeira pergunta, o que ele indica? O que o pretérito mais que perfeito indica? Anota. Indica ação passada, ocorrida antes de outra, ação passada ocorrida antes de outra ação passada. Então, ele é o passado do passado. A gente brinca, né? É o passado do passado. E que mais, professor? E pelo que eu posso trocar? É a outra pergunta frequente. Então, assim, ó. Apareceu na minha prova começara. Perfeito. Começara é exatamente igual, não muda nada. Tinha começado. Ah, professor, mas tinha começado é pretérito mais que perfeito composto. São sinônimos, não muda nada. Ou é igual, exatamente igual a havia começado. Tá aqui, ó. Então, começara é tinha começado ou é havia começado. Não muda nada. A única diferença, eu chamo uma palavra só, pretérito mais que perfeito simples. Aqui, duas palavras, pretérito mais que perfeito composto, mas é absolutamente a mesma coisa. No dia a dia, muitas vezes nós usamos o mais que perfeito, pessoal, a gente nem sabe o que está usando. Por exemplo, eu já tinha falado isso para o João. Quando a gente diz essa frasezinha, eu já tinha falado isso para o João, eu estou subentendendo que alguém também falou para o João, mas eu falei antes. Né? Num debate, no dia a dia, em casa, eu já tinha dito isso pro João, já tinha dito isso. O pensamento é muito maluco, mas eu usei certo. É uma ação passada ocorrida antes de outra ação passada, mas a gente largou ele pronto numa frase porque a gente está comparando com uma outra frase do meu diálogo. Quando a gente diz assim, o Vasco já tinha ganhado de 3-0, ou seja, com certeza, se eu falei isso, o Vasco já tinha ganhado de 3-0, já tinha ganho de 3-0, eu estou dizendo que eu estou comparando que ele ganhou novamente, mas esse fato de ganhar novamente é mais próximo. O mais distante está aqui, ok? Certo? Então esse é o pretérito mais que perfeito que nós usamos, muitas vezes é normal usarmos. A gente usa aí, principalmente com o verbo ter, né? Eu já tinha falado tal coisa. Alguém novamente falou, mas esse falou está mais próximo. Eu tinha falado está mais antigo. Usamos muito. Então, às vezes, não está lado a lado. Está distante ou está no meu diálogo, ok? O pretérito mais que perfeito. Duas perguntas que vocês têm de saber a resposta, pessoal, na ponta da língua. O que indica? Ação passada ocorrida antes de outra ação passada. E pelo que eu posso trocar? Apareceu vendera, tinha vendido, havia vendido. Apareceu comprara, tinha comprado, havia comprado. Apareceu falara, tinha falado, havia falado. Apareceu fizera, tinha feito, havia feito. Sempre assim. Cai muito, pessoal.
independentemente da banca do concurso, amam o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ok? Muito bem. Então vamos, continua na mesma página, 196, futuro do pretérito.